Oi, tudo bom? Eu sou o Thiago Araújo de Freitas, certo? Meu projeto é análise quimiométrica de amostras de cocaínas apreendidas em Fortaleza, um perfil de apreensões e o rastreio de adulterantes, certo? Para começar a introdução, eu queria falar um pouco sobre as drogas psicoativas na história da humanidade, né? Que elas fazem parte mesmo da nossa história desde os primórdios, onde a gente tem substâncias como o álcool, que é uma coisa cultural nossa, o mesmo o vinho, que faz parte da nossa alimentação. Temos o ópio, né, que já existiram guerras por conta do ópio, o seu poder anestésico. Então, assim, as drogas, ilícitas ou ilícitas, elas sempre estiveram junto com a comunidade, certo? E no caso da cocaína, ela vem sendo utilizada por civilizações pré-colombianas dos Andes há muito tempo, onde a cocaína meio que ela também era conhecida como uma questão de status, certo? Onde a coca, que significava árvore, elas eram utilizadas com o desígnio mesmo de status de nobreza por pessoas nobres. A principal espécie utilizada para a extração da cocaína é a Erythroxylum coca. Porém, existem outras espécies que também são utilizadas e que também produzem a cocaína. Esses povos pré-colombianos e colombianos até hoje eles utilizam como uma maneira cultural mesmo, tradicional, as folhas da coca. Porém, diferente do uso mais moderno de hoje em dia, que é o uso inalado através do pó, eles mascam essas folhas para trabalhar, para dar uma energia mesmo. Então, a maneira deles de mascar, né, a quantidade também, a porcentagem de cocaína que vai entrar em contato com eles na mucosa e no corpo, ela não tem a capacidade de causar o poder euforizante, né, que a droga em pó utilizada hoje de maneira recreativa ela tem. Então, querendo ou não, é uma coisa meio tradicional e totalmente diferente da droga de abuso, né, que é utilizada hoje em dia. A cocaína, falar um pouco da ação dela, toxicológica, né, farmacocinética e tal, ela vai agir mesmo no bloqueio da recaptação das monoaminas na fenda sináptica, certo? No sistema nervoso central, causando um aumento da concentração de dopamina e de noradrenalina. Porque normalmente no neurônio pré-sináptico, essas monoaminas, como a dopamina, elas são liberadas, elas vão agir aqui no receptor e elas vão ser degradadas aqui ou recaptadas por um receptor. Quando a cocaína está em contato nessa fenda sináptica, ela bloqueia esse receptor, impedindo a recaptação da dopamina, aumentando a sua concentração na fenda sináptica e causando aquele poder euforizante, né? aquela característica euforizante dos usuários de cocaína. Sensações de prazer, de poder, de euforia, diminuição da necessidade de sono, aumento das sensações sexuais, redução do apetite e também um estado de hiperatividade, aceleração do pulso, aumento do ritmo respiratório, febre, podendo levar também até hipertensão arterial, tremor nas mãos e agitação psicomotora, dependendo da dose que o usuário foi exposto. As principais apresentações dessa droga ilícita, né, encontrada à venda, que ela é traficada, são na forma de pasta base, né, a forma básica da cocaína, que é conhecida como crack, e a forma de sal, que é um pó branco, né, que é o cloridrato de cocaína. O crack, ele é queimado, né, para poder ser inalado, e a cocaína ela é só aspirada. O crack, ele tem um pico de efeito de 5 a 10 minutos, através dessa via inalatória, e enquanto a cocaína, a concentração plasmática dela, o pico vai acontecer de 30 a 60 minutos. Por conta desse efeito mais rápido, que tanto chega mais rápido como passa mais rápido, o crack ele acaba tendo uma tolerância diferente da cocaína, sendo uma tolerância ao crack sendo desenvolvida muito mais rápido, mesmo por conta dessa rápida ação dele. O usuário ele acaba tendo que progressivamente aumentar as quantidades de uso, então essa tolerância ela chega de uma maneira mais rápida. Ambas as fórmulas, tanto o crack quanto o cloridrato de cocaína, eles atravessam a barreira hematoencefálica e a síndrome de abstinência ela tem relação aos sintomas opostos com os causados pelo uso da droga. Como o meu projeto, né, o principal objetivo dele é identificar os adulterantes nas amostras de cocaína apreendidas pela PFOS. Então, ela elenquei aqui as principais, né, encontradas, que é a benzocaína, lidocaína, fenacetina e cafeína.
pois essas pessoas que vendem, né, os traficantes, né, o mercado negro, eles tentam diluir ou mesmo adulterar essa cocaína, colocando outras substâncias para aumentar o volume dessa droga e, consequentemente, aumentar o seu lucro, né? Muitas vezes, essas substâncias adulterantes, elas tentam mimetizar os efeitos da cocaína, né? A exemplo da cafeína, que também vai causar um poder euforizante e é um estimulante do sistema nervoso central, assim como a cocaína, como também anestésicos locais, como bezocaína e lidocaína, porque essas substâncias, né, são análogas da cocaína, né, elas foram feitas, esses anestésicos foram criados, foram produzidos a partir de uma molécula básica que foi da cocaína. Então, a cocaína ela também tem um poder anestésico, né, das mucosas. Então, eles adulteram com essas substâncias para enganar mesmo o usuário. Assim como essas substâncias, né, eles também colocam outras, como bicarbonato de sódio, amido de milho, creatina, ou mesmo medicamentos como ibuprofeno, dipirona e paracetamol. Para essa análise de dados, eu vou utilizar um modelo matemático, certo? Que é uma base por quimiometria, né? Com análise dessas amostras de cocaína. A quimiometria é um termo amplo utilizado para descrever técnicas operacionais associando a manipulação matemática e exploração de grandes conjuntos de dados químicos. É o Big Data, né? Que muita gente chama hoje em dia, porque mesmo há 20 anos não existiam dados nem computadores poderosos o suficiente para analisar essas amostras de dados e dar um resultado significativo, né, relevante. No caso aqui é um infográfico mais ou menos como é que funciona, né, essa quimiometria, que as amostras elas vão ser passadas por um espectrofotômetro para serem detectadas, e a partir desses espectros, né, a gente integra ele com um modelo matemático, e a partir desse modelo matemático ele vai distribuir essas diversas amostras em grupos de semelhança, certo? E a partir daí a gente vai ter essa ideia de origem, de qual tipo de espécie de droga de cocaína foi utilizada, a espécie da planta inicial. Através dessa quimiometria a gente consegue rastrear todos esses dados. Falando um pouco da política brasileira sobre drogas, ela é encabeçada pelo CISNAD, né, que é o Sistema Nacional de Política Pública de Drogas, e dentro do CISNAD existe o CONAD e o SENAD, que é o Conselho Nacional de Política sobre Drogas, e a Secretaria Nacional de Política sobre Drogas. Esses conselhos em conjunto eles são responsáveis por elaborar o Plano Nacional de Política sobre Drogas. A justificativa do meu trabalho, né, com o aumento do consumo da cocaína e com diversos adulterantes, com efeitos tóxicos diferentes, é importante a gente saber o que está acontecendo, mesmo por uma questão de saúde mesmo dos usuários. É importante também conhecer esses adulterantes para efeitos de análise mesmo, evitando falso positivo em testes rápidos de triagem. Com a identificação de resíduos e adulterantes, é possível rastrear a origem da droga apreendida, como eu já comentei antes. E com o aumento do tráfico mundial de cocaína, o Brasil acabou se tornando uma rota de tráfico internacional. E é importante a gente identificar essas adulterações como uma maneira mesmo de fazer um rastreio dessa droga, descobrindo a origem dela aqui no Brasil e associando com a rota de tráfico internacional mesmo. Os meus objetivos, né? O geral é avaliar o perfil de amostras suspeitas de cocaína apreendida nos anos de 2018 e 2019 no estado do Ceará. E os objetivos específicos realizar um levantamento de todos os registros de apreensão de amostras suspeitas de cocaína apreendidas pela Perforce nos anos de 2018 e 2019. Porque assim, o meu trabalho ele vai se basear em um banco de dados que já existe, certo? Que é o da Perforce. Porque quando eles aprendem essas drogas, eles fazem mesmo as análises, tanto as de triagem quanto as elucidativas, que no caso eles usam a cromatografia gasosa acoplada com espectrômetros de massa, certo? Identificar as principais regiões do estado relacionadas ao tráfico de cocaína, né, através das diluições, ou mesmo do tipo de plantas que foi usada para a extração. Descrever e analisar criticamente o fluxograma de avaliação laboratorial de identificação de amostras de cocaína na Perforce, que, como eu já comentei, né, eles têm vários testes de análise, né, tem os de triagem e os elucidativos. Então faz parte também do meu trabalho criticar esse fluxograma, né, para tentar encontrar erros e possíveis melhoras nesse fluxograma. Observar o perfil de resultados laboratoriais obtidos na análise de produtos apreendidos com o teor de cocaína e os principais adulterantes encontrados. Assim como avaliar a origem de amostras de cocaínas apreendidas,
a partir da análise quimiométrica desses adulterantes. Falando um pouco da metodologia. Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa, onde o método de pesquisa utilizado será um estudo transversal a partir da consulta de banco de dados da Perícia Forense do Ceará, né, que é a PFOS. Então, o que eu pretendo fazer? Né? Mapear a quantidade de cocaína apreendidas, origem e data de apreensão, uma avaliação dos perfis dos usuários de cocaína no estado do Ceará, formando um fluxograma desde o momento da apreensão da droga até as técnicas utilizadas para a análise das mesmas. Mostrar qualitativamente e quantitativamente os principais adulterantes e diluentes da cocaína encontrados aqui no nosso estado. Os métodos de análise, né, dentre eles, os principais estão o teste de Scott, né, que ele é um teste que é baseado com tionato de cobalto, né, 2%, uma solução aquosa com glicerina, que através da formação desse precipitado azul a gente vai poder dizer, né, se tem cocaína ou não naquela amostra. É importante ressaltar que o teste Scott ele dá alguns falsos positivos sim, a exemplo com metilfenidato, que é a ritalina, né? A cromatografia de camada delgada, ela também é mais um teste de triagem, certo? Onde a amostra apreendida, ela será comparada com o padrão de cocaína e através do fator de retenção dessa substância, né, a gente calcula se elas estiverem na mesma altura, então indica que provavelmente é a mesma substância, né? Então você pode meio que garantir que tem cocaína ali. Mas lembrando, é um teste de triagem. E a cromatografia gasosa de espectroscopia de massas, que aí sim é um teste elucidativo, né, que através da cromatografia ele vai separar esses picos e o espectrômetro de massa vai garantir a substância que tem ali, né. Ele é muito importante, principalmente para servir como prova, né, para fechar casos de crime, onde mesmo que tem o juiz, né, precisa desse apoio também, né, para dizer se o réu, né, ele estava ou não portando aquela substância ilícita. Aqui é uma análise, aqui mostrando o cromatograma, né, de análise quimiométrica, que aqui ele mostra a separação das substâncias, né, hidroxizina, cocaína, benzocaína e o fenacetim. Aqui também mostrando a análise quimiométrica, né, da substância, mostrando possíveis adulterantes, aqui no caso cafeína, lidocaína, e ela vai mudar dependendo do local onde ela foi apreendida. Aqui no caso ele mostra a zona metropolitana, norte, central e sul. Essas análises de adulterantes e essa técnica de quimiometria, ela não vai interferir nas análises cotidianas do laboratório, né, da PFOS, e nem aumentar os custos com solventes ou equipamentos. Porque, como eu já comentei, vai ser utilizado os testes que já foram feitos, né, o banco de dados da PFOS para fazer essa análise, porque essa análise que eu estou mostrando, eles já fazem. Então, eu quero já pegar os dados que ele tem e fazer uma análise de coisas que eles não analisavam, né, que são esses adulterantes. Aqui mostrando também, né, um pouco da análise quimiométrica do PCA, que é a técnica que eu pretendo utilizar, que é uma técnica que ela anuncia os componentes principais da amostra, né, que é do inglês Principal Components Analysis, e ela será utilizada como uma ferramenta de análise exploratória, porque ela é capaz de reduzir matrizes de dados gigantescas de modo a transformá-los numa matriz que possam ser facilmente examinadas e plotadas e interpretadas, a exemplo dessas que estão aqui de lado, certo? Que ele fala de grupos, né? PC1, PC2 e PC3, que ele fica aqui nas laterais, certo? Esses grupos separados, que aqui embaixo também estão dentro de círculos, são amostras diferentes, provavelmente de períodos diferentes, que se enquadram no mesmo grupo por conta dos seus adulterantes e componentes que foram detectados naquela amostra, certo? E daí é aquilo que a gente podia tirar e rastrear de onde qual a origem dessas amostras, certo? Para análise quimiométrica é necessário que para esse modelo computacional ele ter uma resposta importante, né, elucidativa, é importante meio que a gente treinar eles com amostras que a gente sabe as concentrações delas, certo? Então esse conjunto de amostras modelos, eu inicialmente idealizei 16 amostras, certo? Onde 4 serão puras, uma de cocaína, outra de cafeína, fenacetina e lidocaína, que são os principais principais adulterantes encontrados nas amostras aqui do Ceará, e outras 12 amostras de misturas binárias de cocaína e esses adulterantes nas proporções de 20, 40 e 60% em peso.
Essa diferença, né, de amostras, como eu comentei, né, ela serve mesmo que para o modelo matemático, né, computacional, ele se basear. E aqui o meu cronograma, né? Ele tá vai ser um pouco alterado por conta da pandemia, né? Mas eu planejei no período do programa, dos 2 anos, fazer essa revisão bibliográfica. No primeiro semestre, análise de registro de apreensão de amostras de cocaína. A gente não está esperando uma resposta da Perforce, por conta dessa pandemia, tudo ficou meio que adiado, certo? E continuando, para 20.2 e 21.1, uma amostragem e análise laboratorial das amostras apreendidas, a análise quimiométrica em 21.1 e escrita e publicação dos resultados eu planejei para 2021.2. E é isso, gente. Muito obrigado pela atenção.